galera do nibaulas.com.br, beleza? Espero que todo mundo tenha passado bem no carnaval. E vamos aqui para uma aula de tira dúvidas de Excel, uma dúvida que está se tornando muito comum. E após conversar com a nossa inscrita a Mariane, não vou botar a conversa aqui porque foi uma conversa um pouco mais extensa, eu vi que muitas pessoas ainda estão com um pouco de dificuldade em criar pesquisas na planilha. O motivo disso é porque o método mais comum de se realizar a pesquisa é utilizando o Procv. Nós já temos em aulas passadas, você pode procurar aí nas nossas playlists. O problema é que o Procv ele só busca em uma direção o resultado da sua planilha. E às vezes você quer buscar dados em posições diferentes. Por exemplo, se você tem uma lista de turma, o Procv consegue, por exemplo, buscar o número do aluno da turma e pegar todas as informações que estão do lado direito dele. As colunas, por exemplo, se ele está no A, ele consegue pegar na coluna B, C, D, E. Mas se você fazer o inverso, pegar uma outra informação que está na coluna D, você não consegue, por exemplo, pegar a informação que está na A, na B ou na C. Então as pessoas acabam não conseguindo criar uma pesquisa muito satisfatória. Então vou ensinar um outro método hoje, utilizando o recurso índice e a função CORRESP, que é uma função para localizar linhas. E você já vai entender já com o exemplo que eu vou utilizar aqui como é que vai funcionar isso. Antes eu convido você a acessar o newbieaulas.com.br para ajudar aí a conhecer nossos cursos, nossas videoaulas. Também tem acesso ao blog, que é onde ficam nossas novidades. Se puder curtir também nossa página no Facebook, já ajuda bastante. Ao final desse vídeo, se puder clicar em gostei, ajuda pra caramba assim para poder divulgar. Se quiser compartilhar, compartilhe também nas suas redes sociais. Valeu? Estou aqui com uma planilha aberta, uma planilha fictícia de exemplo, que eu utilizo no nosso curso fechado de Excel. Eu tenho uma lista aqui de vendedores e eu tenho os trimestres deles aqui também salvos, com valores, com média, mediana, total, a idade, só não tem um campo sexo preenchido. E na última coluna eu criei um campo aqui de código, como se cada vendedor tivesse algum tipo de referência, um código que identificasse aí a movimentação dele. Isso nessa planilha que está salvo nessa pasta. Nessa mesma pasta aqui embaixo, você vai ver que tem uma outra planilha, que é a pesquisa com índice. Nessa planilha, eu tenho as mesmas informações que estão na outra planilha, porém em branco. E na primeira coluna, ele começa com um código. Então, meu objetivo aqui é digitar o código e ele vir aqui nessa outra planilha e buscar todas as informações que estão aqui e jogar para a planilha que está naquela outra aba. Muita gente ficaria tentada a usar o Procv, só que o Procv não vai funcionar dessa vez. Por quê? Porque a minha coluna de código está à direita, no final da minha tabela. As informações estão todas às esquerdas. Então eu vou ter que criar um código para buscar essas informações. Então vamos ver agora passo a passo como vamos fazer isso. Antes, observe que da coluna A à coluna K, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 colunas. Isso é muito importante, você precisa saber exatamente quantas colunas você tem. E de preferência onde está cada uma das informações. Ok? Na 12ª coluna eu não vou contar, por quê? Porque é a coluna com as referências. Ok? Então vamos lá. Vou voltar para a minha tabela da pesquisa com índice. Não vou mexer nessa coluna A, porque é a coluna do código, aqui é para o usuário digitar. Mas o usuário não vai digitar nas seguintes. Então, eu vou na primeira coluna aqui que tem que apresentar um resultado. Como o Procv não vai funcionar, eu vou utilizar um recurso chamado índice, que é um recurso para buscar, através de linhas e colunas, um resultado. Eu vou te mostrar já, agora, nesse momento, como ele funciona. Primeiro, eu aperto igual, é claro, para poder abrir a função. Eu escrevo índice colocando o acento. É importante que você utilize o acento, já que a função está em português. Abro parêntese, ele vai me pedir ou uma referência ou uma matriz. Vamos utilizar a forma mais simplificada dele para o nosso caso. A forma mais simplificada pede uma matriz. A matriz nada menos do que é a planilha da onde eu vou coletar os resultados. Então eu vou lá em entrada, seleciono toda a área de dados que eu tenho, toda mesmo, e solto. Volto para o meu código aqui, aperto ponto e vírgula, aí vem o pulo do gato. Ele vai pedir o número da linha. O grande problema é que eu não tenho como especificar manualmente qual é o número da linha, porque se mudar a referência, mudou a linha. Então eu vou utilizar uma outra função para descobrir em qual linha
está a referência que o usuário vai digitar. Para isso eu vou utilizar uma função de correspondência, né? Ele vai buscar a linha correspondente. O nome dessa função é corresp. Essa função existe exclusivamente para buscar a linha correspondente ao dado que você vai digitar. Como é uma função, vou ter que abrir o parêntese para poder dar os dados para ela. Ele vai me pedir o valor procurado. O valor procurado está na minha primeira coluna, na segunda linha, lá na aba de pesquisa. Então, vou nem especificar a planilha, porque não vai precisar. Vou botar direto o número da célula, que é A2. Se você estiver fazendo um formato diferente, é só digitar a célula que o usuário vai botar a informação. Aperto ponto e vírgula. Ele vai me pedir uma matriz também. A matriz aqui eu só preciso do código, eu só quero a linha, então eu só vou botar a coluna L. Eu vou selecionar toda a coluna L aqui, menos a primeira linha, claro. Beleza, ele vai buscar dentro desse intervalo. Aperto ponto e vírgula. Agora vem o último dado que ele pede. Que tipo de correspondência? Você pode optar por pegar um valor maior, menor ou igual. O valor igual é 0. Então ele vai buscar exatamente aquilo que o usuário digitou. E ele vai me retornar o número da linha, tá? Ele não retorna valor, não retorna nada. Exatamente o número da linha que ele me retorna. Fecho parêntese. Pronto, o código para dar o valor da linha para o meu índice já está aqui. Aperto ponto e vírgula. Ele me pede o número da coluna. Aqui você vai modificar de acordo com o dado que você vai buscar em cada célula. A minha primeira célula naquela tabela é a célula de nomes. Então, eu vou pedir para ele buscar o valor da primeira coluna, que é o mesmo que eu dizer para ele que eu quero pegar o valor da coluna A. Então, aqui ele vai me retornar, botando o número 1, ele vai me retornar o nome, ou seja, a coluna A da minha tabela. No caso, a tabela que foi usada como matriz. Eu fecho parênteses e vou apertar Enter. Meu código está pronto. Vai dar erro aqui porque não tem nada para ele buscar. Mas se eu for aqui em código e digitar A1 e apertar Enter, ele me retorna o primeiro nome que está lá, que é o Vinícius Silva. Vamos confirmar? Voltar para lá. A1. Vou retornar para cá. Vinícius Silva. Beleza? Como é que eu faço para completar os outros campos? Eu vou vir aqui nesse código onde está vendedor. Vou copiar esse código. Vou no campo idade, por exemplo. Opa, deixa eu voltar aqui. Vou no campo idade, por exemplo. Colo o mesmo código, mas só mudo o finalzinho aqui. Se o primeiro estava na primeira coluna, o segundo vai estar na segunda. Vou só seguir a ordem. Opa, sem querer, aperto Enter. Beleza, já puxou a idade. Como aqui está na mesma sequência que lá, é só eu ir alterando. Vou preencher o resto aqui, vou editar no vídeo para não atrapalhar vocês. Beleza, pessoal, é isso. Eu só fui alterando a coluna e ele foi me retornando os resultados. Exceto o valor de sexo, porque nessa planilha de exemplo não especifiquei o sexo dos colaboradores. Então vai vir com o número 0 aqui. Mas essa fórmula, voltando nela aqui, ela é muito mais eficiente que o Procv para poder fazer pesquisas em qualquer posição, já que você tem essa possibilidade de ajustar a linha e a coluna. E essa é a forma mais simples de utilizar ela. Não acho complicado, só tem que ficar atento. Lembrando que o primeiro campo de índice aqui, ele vai pedir a matriz, ou seja, toda a tabela que eu vou utilizar para fazer a busca. Depois ele vai me pedir uma linha, você pode utilizar qualquer método que achar interessante para buscar essa linha. Utilizei corresp aqui, porque corresp me permite pegar o valor da célula A2, que é o primeiro valor que ele pede aqui, que é o valor a ser buscado, ou seja, a ser procurado. E na matriz eu seleciono a parte da tabela que está os códigos. E a última informação que eu coloco aqui, que é o tipo de pesquisa, né? Eu vou deixar 0 para ele buscar o valor exato. Fecho parênteses, boto ponto e vírgula. E boto manualmente a coluna que o índice deve retornar o resultado. Lembrando que não vai ter, não é alfanumérico, é só alfa, então é alfabético, aliás. Então, perdão, não é uma ordem alfabética, vai ser numérica. Então você vai ter que colocar, em vez de A a Z, você vai botar uma sequência numérica mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, até você completar as colunas que você quiser, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu sei que é uma função que eu não tinha trazido ainda, então pode ser que tenha ficado alguma coisa meio no ar, sim.
mas deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, dá joinha pra gente, para ajudar. Compartilhe. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Nós também temos página no Facebook, então acesse www.newaulas.com.br para poder clicar a conhecer nossa página, nosso blog, todas as nossas redes sociais e seguir o nosso trabalho lá, beleza? Obrigado pela companhia, um grande abraço. Você tem medo do Excel? Usar o Excel é tão simples quanto somar 1 mais 1. Viu? Você fez sua primeira fórmula. Aprenda Excel de forma simplificada e prática, com videoaulas, quiz e uma apostila exclusiva. Perca medo do Excel e comece a vencer no mercado de trabalho. Acesse www.newbaulas.com.br.